Realmente, esse adolescente ou jovem barra adulto estava passando por um processo na cabeça dele de problemas psicológicos e ele não conseguia pedir ajuda em casa ou para o responsável. Eu não sou psicóloga, eu não estudo psicologia, mas eu pesquiso, eu gosto de pesquisar em certas áreas da psicologia. E esse jovem ou adolescente, ele deve estar com problemas em casa, que quando um adolescente ou jovem está em depressão, ele não consegue pedir ajuda. Ele vive automaticamente em casa. O que que ele vive automaticamente em casa, com os problemas real dentro da casa dele? Ele vive automaticamente não só em casa, mas na sociedade. Porque a Turquia, ela é meio retraída com uma ideia de se abrir com certos profissionais da psicologia da área da saúde. Tem certos pontos turísticos de territórios turcos que ainda não se abriu para psicologia, para a área da psicologia. É fácil você culpar a indústria turca ou é fácil você culpar o ramo que paga mais caro, o ramo do entretenimento, do que você procurar analisar o problema de dentro e para fora. A Turquia, ela ainda não se abriu com a possibilidade de pessoas falarem com terapeutas. Os turcos, os povos árabes, têm essa dificuldade de esclarecer seus pensamentos através de estranhos. Porque eu nunca vi em sites ou contratação médicas áreas de psicologia na Turquia. Mas eu acredito que tem sim psicólogos incríveis na Turquia. Eu acredito que tem gente formando para psicologia, mas as pessoas ainda estão presas no passado de não precisar de conversar com estranhos sobre o seu sentimento, precisar resolver suas questões interna e externa. Jordana, por que você fala isso? Gente, isso aqui aconteceu no Brasil. Quanto à Turquia, quanto ao Brasil, nisso tem o mesmo pensamento, que dividiu seus problemas com estranhos. Porque psicólogo no Brasil é coisa de gente rica, que só rico tinha acesso, que tinha financeiros ou condições para pagar as terapias, para falar de seus problemas, quanto familiares, quanto amorosos, quanto interno, quanto externo, para desabafar. Agora a Turquia está começando a Turquia, ela ainda não se abriu com a possibilidade de pessoas falarem com terapeutas. Os turcos, os povos árabes, têm essa dificuldade de esclarecer seus pensamentos através de estranhos. Porque eu nunca vi em sites ou contratação médicas áreas de psicologia na Turquia. Mas eu acredito que tem sim psicólogos incríveis na Turquia. Eu acredito que tem gente formando para psicologia, mas as pessoas ainda estão presas no passado de não precisar
de conversar com estranhos sobre o seu sentimento, precisar resolver suas questões interna e externa. Jordana, por que você fala isso? Gente, isso aqui aconteceu no Brasil. Quanto à Turquia quanto o Brasil, nisso tem o mesmo pensamento, que dividiu seus problemas com estranhos. Porque psicólogo no Brasil é a coisa de gente rica, que só rico tinha acesso, que tinha financeiros ou condições para pagar as terapias para falar de seus problemas, quanto familiares, quanto amorosos, quanto interno, quanto externo, para desabafar. Agora a Turquia está começando a caminhar para o posicionamento da psicologia, tipo, por que as pessoas estão indo para certos caminhos, fazendo certas escolhas, o que leva as pessoas a serem dessa forma. Por que esse adolescente fez isso na escola? Que objetivo ele teria? Será que foi seis turcas que influenciou ele? Sendo que a taxa de jovem adolescente na Turquia em questão de séries é muito baixa comparada no Brasil assistindo séries, mais os Estados Unidos? Será que esse jovem ou adolescente está passando por problema em casa, ou este jovem está com depressão e que a sociedade acha que a depressão é uma fraqueza? Esse assunto tem várias camadas, mas eu não vou colocar a entrevista aqui, como eu disse anteriormente lá atrás, por respeito à família. E também as vítimas que sofreram e as famílias das vítimas, porque seria errado invadir a privacidade assim. A privacidade das vítimas, a privacidade dos pais, principalmente a privacidade da família desse jovem e desse jovem. Mas a Turquia está começando a perceber que isso não é normal e que esse comportamento provavelmente não é dele, é psicológico. A Turquia está começando a caminhar para o posicionamento da psicologia, tipo, por que as pessoas estão indo para certos caminhos, fazendo certas escolhas, o que leva as pessoas a serem dessa forma. Por que esse adolescente fez isso na escola? Que objetivo ele teria? Será que foi seis turcas que influenciou ele? Sendo que a taxa de jovem adolescente na Turquia em questão de séries é muito baixa comparada no Brasil assistindo séries, mais os Estados Unidos? Será que esse jovem ou adolescente está passando por problema em casa, ou este jovem está com depressão e que a sociedade acha que a depressão é uma fraqueza? Esse assunto tem várias camadas, mas eu não vou colocar a entrevista aqui, como eu disse anteriormente lá atrás, por respeito à família. E também as vítimas que sofreram e as famílias das vítimas, porque seria errado invadir a privacidade assim. A privacidade das vítimas, a privacidade dos pais, principalmente a privacidade da família desse jovem e desse jovem. Mas a Turquia está começando a perceber que isso não é normal e que esse comportamento provavelmente não é dele, é psicológico.
A Turquia está começando a caminhar para o posicionamento da psicologia, tipo, por que as pessoas estão indo para certos caminhos, fazendo certas escolhas, o que leva as pessoas a serem dessa forma. Por que esse adolescente fez isso na escola? Que objetivo ele teria? Será que foi 6 turcas que influenciou ele? Sendo que a taxa de jovem adolescente na Turquia em questão de séries é muito baixa comparada no Brasil assistindo séries, mais os Estados Unidos? Será que esse jovem ou adolescente está passando por problema em casa ou este jovem está com depressão e que a sociedade acha que a depressão é uma fraqueza? Esse assunto tem várias camadas, mas eu não vou colocar a entrevista aqui, como eu disse anteriormente lá atrás, por respeito à família. E também as vítimas que sofreram e as famílias das vítimas, porque seria errado invadir a privacidade assim. A privacidade das vítimas, a privacidade dos pais, principalmente a privacidade da família desse jovem e desse jovem. Mas a Turquia está começando a perceber que isso não é normal e que esse comportamento provavelmente não é dele, é psicológico. A Turquia está começando a caminhar para o posicionamento da psicologia, tipo, por que as pessoas estão indo para certos caminhos, fazendo certas escolhas, o que leva as pessoas a serem dessa forma. Por que esse adolescente fez isso na escola? Que objetivo ele teria? Será que foi 6 turcas que influenciou ele? Sendo que a taxa de jovem adolescente na Turquia em questão de séries é muito baixa comparada no Brasil assistindo séries, mais os Estados Unidos? Será que esse jovem ou adolescente está passando por problema em casa ou este jovem está com depressão e que a sociedade acha que a depressão é uma fraqueza? Esse assunto tem várias camadas, mas eu não vou colocar a entrevista aqui, como eu disse anteriormente lá atrás, por respeito à família. E também as vítimas que sofreram e as famílias das vítimas, porque seria errado invadir a privacidade assim. A privacidade das vítimas, a privacidade dos pais, principalmente a privacidade da família desse jovem e desse jovem. Mas a Turquia está começando a perceber que isso não é normal e que esse comportamento provavelmente não é dele, é psicológico.